cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Salve, salve meus amigos, não temos motivos para sorrir, tão com menos motivos para aplaudir nessa fatídica noite de sábado, dia 19 de outubro de 2024. O Vasco abriu o placar em São Januário após boa marcação correta de pênalti pelo árbitro da partida. O árbitro que tentou de várias formas, junto com o VAR, tentaram encontrar algum jeito de não dar o pênalti para o Vasco. Eu acho que, na minha opinião, tá? Eu acho que depois de ouvirem os comentários de todas as emissoras, eles foram obrigados a dar o pênalti pro Vasco, porque eu nunca vi demorar 6 minutos para dar um pênalti claro daquele. Né? Até o próprio Otávio entregou a paçoca, o tempo todo com aquela cara de assustado. Enfim, parecia-se que a reação estava ali, parecia-se que o Vasco iria fazer a qualquer momento 2-0 e a gente iria passar de fase. Não foi isso que aconteceu, né? Há de se ressaltar também, de certa forma, a entrega de alguns jogadores à vontade de outros, muita chuva também, vamos dizer assim, um dilúvio para cada um hoje, não só na capital fluminense, mas em todo o estado do Rio de Janeiro, muito volume de água. Isso acabou pesando também, é claro, né, a noite iluminada que teve o Hulk. O Léo Pelé grudou nele a noite inteira, mas numa bola que ele conseguiu ali pegar de fora da área, acabou fazendo o gol, eliminando o nosso Vasco. Então, meus amigos, vem comigo, está começando esse programa aqui do nosso canal, esse Expresso News, no canal Vascaíno desde sempre. Muito chateado, bora lá que está começando. Chateado, mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Bom, meus amigos, é o seguinte, né? Logo de cara, direto e reto, sem muita delonga, né? Eu acho que, na minha opinião, a escalação, os 11 primeiros, os 11 iniciais, dentro daquilo que tínhamos e temos no plantel, até que não foi ruim, né? Começamos ali na lógica, né? Léo Jardim, PH, né? O João Vitor, o Léo e o Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Coutinho, Puma Rodrigues fazendo uma ala, fazendo um papel de ponta direita, o Emerson Rodrigues na esquerda e Verratti centralizado. Aí alguns falam, mas o Puma não dá certo e não sei o que, mas tá bom, ia colocar quem? Ia insistir com o Ryan? Ia insistir com o Jean Davi? Ou Rossi? Né? Então eu acho que foi até a melhor decisão ali. No lado esquerdo, porque o colombiano é isso, o colombiano é aquilo. Tá, mas ele também, dos outros que vem jogando ali, é o que mais ou menos vinha conseguindo entregar alguma coisa. Né? O próprio Emerson é o único que vinha conseguindo entregar alguma coisa, porque o Jean Davi não entrega nada. Né? E ficar improvisando lateral toda hora de ponta esquerda também é complicado. Você improvisar 2 laterais para jogar de ponta esquerda numa semifinal, né? O Verratti é incontestável, o Coutinho centralizado como titular incontestável, os 2 volantes, na minha opinião também, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, né? E a dupla de zaga, não é a melhor, mas era menos pior para hoje. Por quê? Campo pesado. O Hulk e o Paulinho têm muita velocidade, são 2 jogadores de muita dinâmica. O Arana toda hora cortando para o meio. O Scarpa, na verdade, o ataque do Atlético Mineiro tinha hora com 4, 5 jogadores com velocidade. Então, por isso, o Paiva optou por colocar o João Vitor e Léo. Até aí, a escalação inicial, ok, paciência. Começou o jogo, o Vasco foi pra cima naquele ímpeto, vamos bacalhau, Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, vou torcer pro Vasco ser campeão, São Januário, meu caldeirão, toda aquela coisa. Linda festa da torcida, corredor de fogo, rua de fogo, pelo lado de fora em São Januário, né? Brincando, umas 10 mil pessoas pelo lado de fora ali na barreira do Vasco, a casa cheia, não tivemos o mosaico por conta da chuva, né? A diretoria do Vasco teve que cancelar o mosaico por conta da chuva, questão de segurança e também por questão de estragar o espetáculo.
Até aí, ok. O Vasco começou o primeiro tempo ali, tentando, bola na área de um lado, bola na área de outro, passa daqui, passa dali, e aquele negócio, passa pelo Verratti e finaliza, e chuta pra fora, e chuta em cima da zaga, e o Atlético tentando espetar um contra-ataque. Ora com Arana, ora com Scarpa, ora com Hulk e ora com Paulinho. Paulinho, na minha opinião, foi o melhor jogador da partida, deu um trabalho sem tamanho. Aí eu queria que agora o americano, né, o senhor Josh Wander, eu queria que ele estivesse assistindo, né, mas não vai estar nunca, né, porque ele nunca foi Vasco, nem sabia que o Vasco existia, né? Porque o Salgado que foi atrás dele, não foi ele que veio atrás do Salgado, né? Porque, olha aí, não quiseram contratar o Paulinho por 1 milhão por mês. Imagine se o Paulinho tivesse hoje no nosso ataque. O Vasco precisando do resultado dentro de São Januário, com o Paulinho no nosso ataque. E Verratti? Sei não, hein? Mas aí é o Si é complicado. Voltando pro jogo, 30 e poucos minutos do primeiro tempo, bola colocada na área pelo Piton, o próprio Paulinho colocou a mão para trás, passou por ele. O Otávio estava passando da linha da bola, deixou o braço, deu uma leve abaixadinha para tentar aumentar o espaço. Pênalti. O árbitro de campo demorou 6 minutos, o VAR demorou 4 minutos para chamar. Eu não sei porque que o VAR tem que demorar 4 minutos para ver uma coisa que o Brasil inteiro estava vendo. Todo mundo estava vendo. O Otávio correu o risco, deixou o braço aberto, ampliando o espaço, abaixando ali, indo em direção à bola. Dentro da área, portanto, infração penal, pênalti. Não tinha por que demorar 4 minutos. Eu acho que, na minha opinião, tá? Não é um fato, não, é uma opinião. Eu acho que os profissionais ali, ou não profissionais, enfim, na cabine do VAR, estavam ouvindo os comentários de todas as emissoras. Primeiro, não é possível, né? Não é possível para demorar 4 minutos para chamar o VAR. Depois, quando chamou o VAR, ele demorou quase 2 minutos para tirar a conclusão. Tirou a conclusão, tomou decisão, pênalti pro Vasco, o Verratti foi lá, pá, pum, no cantinho rasteiro, abriu o placar na Colina. Confesso que nessa hora eu fiquei doido aqui em casa. Pulei, vamos Vascão, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Alguns amigos meus me chamaram para ver o jogo hoje em outras resenhas. Eu falei, não, hoje eu quero ficar em casa, porque hoje eu tirei o dia para concentrar, para ficar quietinho aqui, no meu ambiente, só eu, a televisão aqui, papai do céu, concentrado. Vascão abriu o placar, eu falei, agora vamos para cima, né? O Atlético deu aquela tremida, chovendo pra caramba em São Januário, mas chovendo muito mesmo, né? Os torcedores aí estão de parabéns, debaixo de chuva, né? Isso aqui é amor à camisa, isso aqui é amor à instituição Vasco da Gama. Parecia isso que o Vasco ia a qualquer momento no primeiro tempo ou no segundo encontrar o segundo gol e já ia sacramentar a classificação. A gente estava com essa sensação. Eu particularmente estava com essa sensação. Falei, pensei comigo, se o Vasco não fizer um segundo gol para sacramentar, pelo menos deve acabar 1-0 nos pênaltis. Vamos confiar no nosso goleirão aí, no bom retrospecto dos nossos batedores, né? Tá bom. Veio a segunda etapa. O Atlético Mineiro não substituiu ninguém. Por que não substituiu ninguém? Porque eles estão poupando também, tentando dar uma leve poupada em alguns jogadores aqui e ali para o jogo de terça-feira. Por outro lado, eles estavam com força máxima também ali, que eles podiam estar. Mantiveram o máximo que eles puderam o elenco deles e o Vasco também. Aí começou a me chatear. Por quê? Depois dos 15, 17, 18 minutos do segundo tempo, eu comecei a observar a perna do senhor Felipe Coutinho igual uma madeira, dura. Ele com a perna dura, com a perna pesada, não conseguia mais dar arrancada. Toda hora querendo carimbar a jogada, driblava um, em vez de soltar a bola logo rápido, objetivo, queria carimbar de novo, queria dar canetinha, queria fazer, queria acontecer. Comecei a ficar preocupado com isso. O Emerson Rodrigues, muitos reclamam que o Emerson Rodrigues não joga, mas só ele sozinho pegar a bola no meio de 2, 3 toda hora, não dá samba. Coutinho tem que aproximar. Verratti tem que aproximar. O Verratti fazia isso em alguns momentos, mas o meio-campo do Vasco não se aproximava do Emerson Rodrigues. É muito fácil colocar a culpa só no Emerson Rodrigues, quando os jogadores de meio que tem o papel de fazer a aproximação, de fazer um 2, de fazer uma triangulação, uma infiltração, uma enfiada de bola, uma jogada inteligente, pouco tinha essa aproximação. A gente teve essa aproximação até o momento que o Lucas Piton estava em campo. Toda hora tentava-se um diálogo ali. Piton, Coutinho, né, de vez em quando ali o Emerson Rodrigues. Só que o Coutinho, como eu falei, 15, 17 do segundo tempo, acabou a bateria. Aí uma pergunta que eu faço para vocês, torcedores, que eu não consigo entender até hoje. Por que o Pedrinho gastou quase 12 milhões de reais no Maxime Domingues? O Maxime Domingues vai quase todo jogo para ficar no banco, é relacionado. Peraí, se ele não presta para jogar, por que ele fica no banco? Né? E se ele não presta para estar no banco, por que o Vasco contratou? É a primeira ressalva. Porque aí o Coutinho, com a perna dura igual um porrete, cansado, extenuado. Ah, mas ele queria ficar. Mas peraí, o Coutinho é dono do time? É ele que paga o salário de todo mundo? É ele que trouxe o Vasco até aqui na semifinal? Não foi, vamos ser sinceros.
Não vou ser sincero. Né? Então acho que o Paiva errou. Era para ter tirado o Coutinho quando ele estava cansado, ele estava extenuado. Tinha que ter tirado o Felipe Coutinho. Tá? Não estou falando da vascainidade do jogador, não estou falando da qualidade dele, estou falando que é o seguinte, era para ter tirado ele. Não estava mais bem. Um jogo com um gramado pesado, muita chuva, uma correria sem precedente. O Vasco o segundo tempo inteiro, bem postado defensivamente falando, no único lance que o Léo Pelé descuidou ali do Hulk, o Hulk acertou um chutaço. Né? Uma infelicidade para nós e felicidade para eles. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nosso treinador mexeu errado. Por que mexeu errado? Colocou o Ryan. Aí o nosso treinador vai lá e coloca. O Leandrinho entrou no lugar do Piton, já levou um amarelo logo de cara, coitado do Leandrinho. Aí já deu uma inibida no Leandrinho, na questão da marcação. Já deu uma inibida ali, já tomou um amarelo logo de cara. O Puma Rodrigues não estava mal, mas também não estava bem. Não estava aquele Puma agudo que driblava, que fazia uma jogada inteligente. Ele só estava o quê? O Puma Rodrigues pegava a bola, jogava na área. Pegava a bola, jogava na área. Por quê? Orientação do Paiva. Colocar para o Verratti. Até aí eu entendo que a gente tem um homem-gol chamado Verratti, que é muito forte na bola aérea. Só que eu acho que aí o Paiva errou de novo. Quando o Paiva pega 30 e tantos do segundo tempo, o Galo já tinha empatado o jogo 1-1, o Vasco precisando de um gol para levar para os pênaltis, e me coloca o Rossi, que até aqui, dia 19 de outubro, não fez nada com a camisa do Vasco, não jogou nada. Não sei o que esse rapaz ainda está fazendo no Vasco. Todo respeito à pessoa física dele, ao caráter dele. Não estou aqui para ferir ninguém. Estou falando como um torcedor, como um comentarista de futebol aqui no YouTube. Eu acho que o Rossi não tem condições mais de jogar com a camisa do Vasco. Um jogador que só domina a bola e toca para trás e dá chutão para dentro da área, com todo respeito. Eu conheço um monte aqui onde eu moro que faz isso jogando pelada. Um monte, mais um monte. Um jogador ponta direita do Vasco da Gama ou ponta esquerda é para dominar uma bola. Já dominar, já dando tapa na frente. É para dominar, rabisca para um lado, rabisca para o outro, rabisca de novo. É para dominar e bater de fora da área. E se é para cruzar, cruza direito. Não é chutar, não é colocar a bola de qualquer jeito, não. Porque aí colocar a bola de qualquer jeito na área, até o goleiro coloca. Até o goleiro dá aquele balãozão, bum, aquele bumba meu boi. Então assim, aí o Paiva vai e coloca o Sforza. Só que é complicado porque falta jogador. A questão do Sforza entrar, falta jogador. Ele até que entrou ali numa dinâmica de saída de bola, mas a marcação muito fraca, muito abaixo, muito fraca. A gente teve o azar também durante a temporada, Jair e Paulinho se lesionaram. Na mesma semana, praticamente. Depois o Estrela se lesionou. E cadê o JP que não vem mais ganhando chance? Sumiu. Né? Isso foi um azar. Outro azar que a gente deu também. David e Adson. Os dois estavam muito bem encaixados na equipe. Outra voltagem, qualidade, dinâmica, um contra um, triangulação, aquela jogada aqui, jogada ali, de inteligência, infiltração, ultrapassagem. A gente tinha isso com o David e Adson, é lógico, com as ressalvas, tinha jogo que jogava bem, jogava mal, mas estava encaixando o ataque com o trio. Adson, David e Verratti. Então, tirando essas ressalvas aí, o Paiva teve que ir para campo com o que tinha. E dentro do que tinha, eu vou começar a criticar depois o presidente, que não contratou, mas daqui a pouco eu vou chegar lá. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente morreu abraçado com o Ryan, com o Rossi, com o Sforza e com o Felipe Coutinho, que era para ter saído. E o Payet, sem coragem. Cadê o Dimitri Payet que chegou no Vasco ano passado, que driblava, que dava toque de primeira, que era jogada de efeito, era enfiada de bola toda hora tava pifando alguém. Payet, mais uma vez, um joguinho burocrático, se escondendo, dominava a bola aqui na lateral perto do escanteio, em vez de colocar na área, porque ele tem qualidade para fazer isso, começava lá no volante de novo. Dominava a bola no meio campo, em vez de tentar uma enfiada, ou tentar colocar na área, ou tentar finalizar, começava lá na ponta esquerda. Sabe? E o Coutinho extenuado, cansado, moído. Outra coisa, agora eu vou chegar onde eu quero chegar. Hoje, no segundo tempo, Léo Pelé jogou bem. No primeiro, o mesmo Léo de sempre. 3 zagueiros, tinha hora que 3 jogadores subiam na bola do Vasco. Era uma loucura total. João Vitor batendo cabeça com o Léo o tempo todo. Por que isso? Porque os caras nunca jogam junto e do nada caem de paraquedas numa semifinal para jogarem juntos. Essa é a verdade.
Álvaro, mas é o que tinha. Calma que eu já vou chegar lá. Eu sei, meus amigos, eu sei. Agora, segundo tempo, o Léo se recompôs, estava antecipando bem e ele entendeu. O Léo entendeu que se deixar o Hulk dominar, já era. Então o Léo não estava deixando o Hulk nem dominar a bola. E estava indo muito bem. O Hugo Moura sempre na cobertura. O único lance que o Léo não deu aquela fungada no cangote do Hulk, o Hulk teve a felicidade para eles e a infelicidade para nós de levantar a cabeça e colocar a bola lá na bochecha. Gol do Galo. Certo? Até aí todo mundo se lembra, ok? Tá. A torcida do Vasco já estava tomando um banho de água fria desde o início do jogo. Então não foi um balde de água fria, porque a água fria já estava caindo do céu desde antes do jogo. Mas brincadeiras à parte, a torcida do Vasco abafou. Deu aquela... O moral da tropa deu aquela caída. E junto com a torcida, o time também. Que faz parte, que foi um gol amargo para nós e saboroso para a torcida do Atlético. Ok. Dito tudo isso, vamos agora começar a pontuar algumas situações. Tem gente falando, mas o Léo jogou muito, mas o Léo arrebentou hoje, não foi culpa dele, foi uma infelicidade, paciência, acontece, mas não é culpa do Paiva, é o que temos, mas também temos que aplaudir, uma semifinal, a gente era improvável, a gente era a zebra. Então quer dizer que o Atlético Paranaense era o favorito? Que está na zona do rebaixamento? O Corinthians era o favorito então para ser campeão? Que estava até anteontem na zona do rebaixamento? Isso é futebol, gente. Hoje pela manhã eu vi o Arsenal tomar de 2-0 do Bournemouth. Para quem acompanha a Premier League é uma zebraça. Só não foi mais zebra porque o jogo foi na casa do Bournemouth. Porque se fosse no Emirates Stadium, na casa do Arsenal, ia ser a zebra da zebra. O que eu quero dizer é que o futebol ele é improvável. O futebol não é uma ciência exata. Que se fosse exato, não existia casa de aposta. Todo mundo ia apostar na boa e ia ganhar o resto do dinheiro. Certo? O que eu quero dizer é o seguinte. O Paiva escalou o que ele tinha para escalar. No início. Ok. E mexeu errado de novo, como ele vem fazendo há vários jogos. Há 1, 2, 3, 4, 5, vários jogos. Tá? Vou falar mais uma vez, meus amigos, com todo o respeito a vocês do coração vascaíno, do coração cruzmaltino. Tenho o direito de dar minha opinião. Deixa a opinião de vocês também, me respeitando, que eu estou respeitando todo mundo, tá? Por favor, porque se faltar com respeito, já bloqueei logo. Mas se mandar com respeito aí, ok, show. O Paiva colocou quem tinha que colocar no início. Já falei isso 3 vezes, né? Na hora de mexer, ele morreu abraçado de novo com o Ryan, com o Rossi, com aqueles mesmos caras. Só faltou colocar Galdames, só faltou isso. A pergunta que eu faço pro Paiva agora, que eu faço para vocês, meus amigos, em relação ao Paiva, melhor dizendo. Por que há mais de 15 jogos, 10, não, 15 não, exagero, mas mais 7, 10 jogos, tá, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, o universo, todas as galáxias estão vendo que o problema do Vasco é a zaga. Por que o Rafael Paiva não dá oportunidade para um menino da base? Nem para o Lincoln, nem para o Luiz Gustavo. Uma coisa que não entra na minha cabeça é que a base do Vasco nos últimos 5 anos, isso mesmo, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5 anos, nos últimos 5 anos, a base do Vasco é a base mais vitoriosa da história. E como é que não revelou um zagueiro até agora para o profissional? O Paiva era treinador da base. E esse mesmo Paiva está insistindo há vários jogos com João Vitor, Léo e Maicon. Maicon, João Vitor e Léo. Léo, João Vitor e Maicon. Maicon, Léo e João Vitor. E aí por diante. Essa é a primeira ressalva. O treinador. Por que o Paiva leva o Maxime Domingues todo jogo para o banco e não coloca o rapaz para jogar? Por quê? Dito isso,
Agora eu vou chegar onde eu quero chegar. Tem muita gente falando que o Léo arrebentou no jogo de hoje. É verdade, jogou muito bem. Arrebentou não, tivesse arrebentado não tinha dado espaço pro Hulk. Mas jogou bem, fez um jogo honrável. Fez um jogo honrável, o Léo Pelé. João Vitor tremendo mais do que vara verde. Essa é a grande verdade também. Muito inseguro. Na hora que ele engrenou no jogo, aí já estava a paçoca desandada. Só que a decisão, meus amigos, não foi só hoje. Não foi jogo único. Até porque se fosse jogo único, tinha ido para os pênaltis, porque o jogo aqui no Rio foi 1-1. Certo? O Vasco perdeu essa vaga para ele mesmo. E não foi na noite de hoje no Rio de Janeiro e São Januário. Mas foi lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, quando o Vasco vencia o jogo por 1-0 com um golaço do Coutinho, uma assistência do Emerson Rodrigues. Mas, porém, todavia, entretanto, o nosso zagueiro Léo fez uma dupla entrega de paçocas na mesma noite. Vocês vão se lembrar. Então o Vasco foi eliminado para si mesmo. Lá em Belo Horizonte, tinha a faca e o queijo na mão para trazer um resultado show de bola aqui para o Rio. E hoje, quando abriu o placar jogando dentro de casa, o mesmo Vasco recuou. Tivemos chances? Tivemos, mas não fizemos. E aí a lei do futebol, quem não faz, leva. É a máxima do futebol, quem não faz, leva. Agora eu vou chegar no X da questão. Por que é que o nosso presidente Pedrinho, antes de eu criticar ele, eu vou elogiar. Para vocês não ficarem achando que eu sou leviano. Pedrinho fez muito certo em tirar a 777. O Vasco poderia agora estar à venda aí, penhorado, quebrado, sem dinheiro para nada. Com várias empresas que a 777 deve, tirando todo o dinheiro do Vasco para poder receber dívida que a 777 tem que pagar para elas. Então o Pedrinho fez muito bem isso aí. O Pedrinho deu muito bem uma resposta à altura para o John Textor, para a diretoria do Flamengo. Está resgatando a vascainidade no clube. Está trazendo patrocínio para o clube. Não está fazendo loucura financeira para o clube. Esse é o lado positivo da gestão do Pedrinho. Temos que aprender a parar de... Ou a pessoa não presta para nada, ou a pessoa é absoluta e é intocável. O Pedrinho começou o trabalho muito bem, administrativamente falando, tá? E eu não sou engenheiro de obra pronta, porque quem me acompanha no meu canal sabe do meu discurso há muito tempo que é esse. Administrativamente falando, ele começou muito bem. Só que de um tempo para cá ele começou a me decepcionar. A primeira decepção que eu tive com o Pedrinho: janela de transferências. Ele trouxe Emerson Rodrigues, ele trouxe Jean Davi, ou Jean Menezes, ele trouxe Maxime Domingues. Ele só deixou chegar no Vasco o Felipe Coutinho e apadrinhou Souza e Alex Teixeira. Ou eu estou falando mentira? A pergunta que eu quero fazer para vocês em relação ao presidente do Vasco. Não estou dizendo que ele não presta, hein? Prestem atenção no que eu estou falando. Estou falando de campo e bola, futebol. Tá? Por que é que o Pedrinho gastou um dinheirão para trazer o Emerson Rodrigues, que é emprestado, mas tem opção de compra? O salário dele não é baixinho, não é 100, não é 200 mil. Por que é que o Pedrinho gastou quase 11 milhões de reais, acho que 10 milhões de reais, se eu não me engano, para trazer o Jean Davi? E por que é que o Pedrinho gastou quase 12 milhões de reais para trazer o Maxime Domingues? E não gastou um centavo para trazer um zagueiro. Porque o problema da zaga do Vasco, esse problema não é de ontem, de dia 18 de outubro. Esse problema não é de semana passada, dia 12 de outubro. Esse problema da zaga do Vasco da Gama, ele já se deu desde o início da temporada, quando o Maicon
Fez a primeira entrega de paçoca do ano, jogando lá em Minas Gerais, contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Vocês se lembram? Um jogo que foi transferido lá para Minas Gerais, o mando de campo foi vendido. E o Vasco jogou para um pouco mais de 10 mil torcedores lá contra o Nova Iguaçu, até onde o Caio Tenório, né, agiu de forma criminosa contra o jogador do Vasco lá numa entrada, foi expulso. E aquele atacante que até hoje está jogando ali no Urubu, o Carlinhos, né? Deitou e rolou em cima da zaga do Vasco. O Maicon lá atrás já dava sinais. Lá atrás. Eu não tô batendo no Maicon não, tá? Tô falando um fato, uma realidade. Porque de todos esses, até aí contra o São Paulo, o Maicon era o único que vinha, apesar dos apesares, trampos e barrancos, é o que vinha segurando a zaga do Vasco. Por que que desde lá pra cá, tá escancarado que o Vasco precisava de zagueiro? E o Pedrinho não trouxe nenhum zagueiro. Aí o Pedrinho falou, o Vasco não vai entrar em leilão. Tem zagueiro querendo ganhar 1 milhão por mês. Isso é um absurdo e não sei o quê. O que eu acho um absurdo, é o Vasco gastar quase 30 milhões de reais para trazer 3 jogadores e não trazer nenhum zagueiro. Porque a zaga do Corinthians hoje tem o André Ramalho. Pode ser que seja eliminado amanhã. Mas é titular do Corinthians. E estava para vir para o Vasco. O Vasco não quis pagar o que ele pediu. 800 mil por mês. Perfeito? A zaga do Atlético Mineiro hoje é Júnior Alonso, que a 777 não quis trazer. Achou que era um jogador, entre aspas, velho. E o Lianco. Eu ia falar Lincoln. E o Lianco, que o Pedrinho achou muito caro. 23 milhões de reais. É a zaga do Atlético. Lá no Urubu, tem um zagueiro que está jogando até de volante agora, chamado Léo Ortiz, que a 777 poderia ter contratado no lugar do João Vitor, que fez um ótimo Campeonato Brasileiro ano passado, o Léo Ortiz, diga-se de passagem. E o Pedrinho não trouxe ninguém. O Pedrinho não trouxe nem um zagueiro da Série B, Série C, Série D. Ninguém. Aí o Pedrinho ainda falou, não, se for para fazer loucura, tal, vamos apostar na base, vamos apostar no que a gente tem. Aí a gente volta pro Paiva. Por que é então que o senhor Felipe Maestro, coordenador ali do nosso elenco, e o treinador Rafael Paiva não deram uma oportunidade nem pro Lincoln, nem pro Luiz Gustavo? O Lincoln entrou bem contra o Internacional, ajudou o Vasco a vencer, fez um gol, tirou várias bolas na defesa. Foi assim, ó, evaporou do time. Não teve mais chance. Luiz Gustavo não teve chance. Porque a gente vê o Lincoln e o Luiz Gustavo sendo campeões em cima do Flamengo, com um ataque do sub-20 do Flamengo, que são jogadores que jogam já no profissional, ganhando praticamente todos os duelos. E não serve para jogar na nossa zaga no lugar de Maicon, Léo Pelé e João Vitor. Não serve. É sério isso que eu tô vendo? Então vamos lá. Os jogadores, na minha opinião, têm sua parcela de culpa sim? Tem. Faltou criatividade, faltou coragem para dar um drible, dar um chute de fora da área. Faltou um pouco mais de inteligência. Jogadores. Mas eu vou na raiz. A gente pode culpar os jogadores até a página 2. Porque chegaram também numa semifinal, onde ninguém acreditava, ganhando nos pênaltis, pegando pênalti, fazendo gol de pênalti, fazendo gol no acréscimo, aquela coisa toda. Mérito dos jogadores até aí, culpa deles também. Porque se eles passam de fase, agora estaria todo mundo colocando eles lá em cima. Então, a gente tem total direito também de criticar. Agora, a crítica maior vai no Rafael Paiva, que como sempre mexe muito errado, morreu abraçado com as mesmas substituições erradas de vários jogos. E vai também para o Pedrinho, que teve a chance mais de 2 meses para contratar um zagueiro e não trouxe nenhum.
e insistiu em contratações que não resolveram a vida do Vasco. Dito isso, agora é juntar os cacos. Foi honrável, foi uma situação honrável. Perdemos, não perdemos, empatamos, mas fomos eliminados. Paciência. Amanhã vamos saber quem vai jogar a final. É Atlético Mineiro e Flamengo ou Atlético Mineiro e Corinthians. Ok. O que me deixou chateado é a gente não ter jogador. Não ter peça de reposição. E aí tem gente querendo passar o pano na cabeça. Querendo passar o pano na cabeça do Paiva e do Pedrinho. Ah, mas é o que tinha pro Paiva escalar. A culpa não é dele. A culpa é dele também, porque ele poderia ter subido algum zagueiro da base. Não hoje. Não tô falando de subir o zagueiro. Ah, pegar um moleque lá do nada ligar pra casa dele. Ó, vem aqui pra São Januário, que você vai jogar amanhã num rabo de foguete, que é uma semifinal de Copa do Brasil contra um Atlético Mineiro, que tem um ataque aí que é Hulk e Paulinho. Não tô falando isso. Tô falando o seguinte. Por que o Paiva não pegou esses garotos vários dias atrás, 1, 2, 3 meses atrás, e não deu chance para eles, já para vir dando rodagem, para dar oportunidade? Por que é que o Paiva, por exemplo, não deu oportunidade para pelo menos um garoto nos jogos do Campeonato Brasileiro, nos últimos 2, 3, 4 jogos? Nem que fossem minutos. Minutos aqui, minutos ali, até ganhar confiança. Essa é a minha ressalva com o Paiva. Por que é que o Paiva não tirou o Coutinho do jogo hoje? Não jogou nada o Coutinho no segundo tempo. Por que é que o Paiva insistiu com o Ryan e tirou o coelho da cartola chamado Rossi? Surpreendeu a tudo e a todos. A tudo e a todos. Por que é que o Paiva não dá rodagem para o Maxime Domingues? Agora eu vou questionar o Pedrinho. Por que é que o Pedrinho trouxe ponta direita, ponta esquerda, outro camisa 10, temos 3. Coutinho, Payet e o Maxime. E o Maxime não joga. E não trouxe nenhum zagueiro. É essa a minha crítica. Agora, vida que segue, é juntar os cacos. Vem agora o Campeonato Brasileiro. O Vitória da Bahia ganhou. Tá? A situação pode ser pior do que a gente imagina. O Jusimar deve estar rindo à toa agora, né, Jusimar? Porque se o Vasco ganha, você ia falar, não vai ser campeão. Aí porque perdeu, deve estar maluquinho também. Eu já falei, não sei o que. Deve estar rindo à toa, né, seu Jusimar? Te respeito, meu irmão, te respeito, entendo, mas não concordo, tá? Eu sou Vasco. Agora, é juntar os cacos. O Campeonato Brasileiro tá aí, ó. Batendo as portas. O pau tá torando no Brasileirão. Agora é obrigação ganhar do Cuiabá. É obrigação ganhar do Bahia. Olha só, do Bahia, que tem um time qualificado, um meio-campo chato, uma defesa enjoada. Vamos tirar a prova dos 9 desse elenco. Vai ser agora, nos próximos 2, 3 jogos. Nos próximos 2, 3 jogos. Se esses jogadores conseguirem aí ganharem 2 seguidas no Brasileirão, eles vão ter o respeito de todos os vascaínos. Porque tem gente aplaudindo de pé porque perdeu hoje jogando em casa. Eu sou acostumado a ver um Vasco campeão em 97, em 98, em 99, em 2000. Um Vasco brigar por título em 2001, em 2002, em 2003. O Vasco chegar numa final de Copa do Brasil em 2006. Eu vi o Vasco, eu vi. Com Edmundo dentro de campo. Eu vi o Vasco ser rebaixado em 2008. Eu vi o Vasco subir em 2009 com Elton, com Carlos Alberto, com Felipe Coutinho, com Dedé, com Felipe Maestro. Eu vi o Vasco subir da Série B para a Série A sendo campeão da Série B. Eu vi o Vasco em 2010 quase ser campeão brasileiro. Só não fomos porque a CBF não deixou através da arbitragem tendenciosa. E deram o título para o Corinthians. Eu vi o Vasco ser campeão da Copa do Brasil em 2011. E de lá pra cá, a única coisa que eu vi foi o Vasco ganhar 2 campeonatos carioquinha e jogar Série A, Série B, Série A, Série B, Série B, Série B, Série A, Série A, Série B. Foi o que eu vi. Tem colega achando bonitinho. Eu não acho bonito.
Porque isso se chama o apequenamento da instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Álvaro, mas é uma ingratidão enorme. A gente não chegava a lugar nenhum. Mas peraí, eu não sabia que tinha prêmio de quarto colocado na Copa do Brasil, não. Eu não sabia que ficar em quarto colocado na Copa do Brasil dá vaga em Libertadores, não. Sabia, não. Juro que eu não sabia. Juro que eu não sabia. Diferente se chega numa final, perde ali por 2-1, por 1-0 ou nos pênaltis, aí ok. Não, disputamos uma final, caímos atirando, foi no detalhe, ok. Eu não estou acostumado a ver o Vasco bater na trave, eu estou acostumado a ver o Vasco entrar. Estou acostumado a ver o Vasco ser campeão. Meu primeiro título que eu vi o Vasco ganhar, eu tinha 5 para 6 anos, se eu não me engano. O Palmeiras enfiando 3-0 no Vasco, o Vasco virou. Meu pai tinha desligado a televisão é aquela televisão de tubo. A tela da TV fazia isso aqui, ó. Era uma barriga assim, ó. e tinha uma protuberância atrás, assim. A televisão parecia um sino, antigamente. Meu pai foi lá, foi para desligar a televisão. Eu lembro que meu pai apertava o botão para desligar a TV. O dedo do meu pai entrava metade dentro da televisão assim para desligar. Fazia um barulhão, tinha uma mola no botão. Tem para desligar a TV. O Vasco perdendo de 3-0, o Vasco virou para 4-3. Ali eu comecei a ver um Vasco campeão. Depois eu vi o Vasco ganhar 98, 99. Vi o Vasco ganhar do São Caetano ali, naquela polêmica do Alambrado em 2000. Disputado 2001, 2002, 2003. E olha que eu nem vi Dinamite jogando, hein? Quem viu Dinamite... Ó, quando eu era moleque, que eu falava de Edmundo e Romário, o meu avô falava, é meu filho, é porque você não viu Dinamite jogando. Olha para vocês entenderem o nível. O meu falecido avô Jeremias falava, Álvaro, meu filho. Ele falava, você tá achando que esses caras jogam bem? Eles são bons sim, é que você não viu Dinamite. Então você imagina pro torcedor do Vasco que tem 50, 60, 70 anos, que viu Dinamite jogando, ver essa nova geração de agora se contentando com uma quarta colocação na Copa do Brasil que não dá nada. Não garante vaga na próxima Libertadores, não tem prêmio de consolação, nem troféuzinho de terceiro lugar tem. Vocês entendem? É isso que eu estou falando, gente. É juntar os cacos. A gente tem que entender que o Vasco é locomotiva. É claro, é o primeiro ano de um desastre que a gente viveu nos últimos anos aí. Só que um ano que tinha tudo para dar tudo muito bom. Sinal de alerta mais do que ligado agora. Porque pode dar tudo muito ruim. Tomara que não. Eu acredito que o Vasco não cai. Eu cravo o Vasco numa Sul-Americana, mas já começa a ficar meio ressabiado. E convido a vocês a fazerem esse exercício também. Vamos apoiar? Vamos apoiar. É até o final? É até o final. Aqui é muito Vasco? Aqui é muito Vasco. Vamos bacalhau? Vamos bacalhau. Mas fica essa reflexão. A gente não pode também aceitar. Quer ver um exemplo disso? O Verrete saiu rindo hoje de São Januário. Saiu assim, ó. Aplaudindo a torcida. Agradecendo. E saiu chorando. Por que o Verrete saiu chorando? Porque ele sabe que ele tem 36 anos. E essa pode ter sido a última chance da carreira dele. De ter um título da potência, da magnitude de uma Copa do Brasil. Com uma camisa pesada, igual a do Vasco. Então nós não podemos nos contentar com pouco, por um lado. Por outro lado, não é o fim do mundo, porque para quem estava há pouco tempo jogando Série A, Série B, Série B, Série A, é uma evolução muito grande. Agora, eu vou continuar criticando quem tem que criticar e apoiar quem tem que apoiar. O Pedrinho está indo muito bem em algumas coisas e foi mal em outras. Como, por exemplo, ele era para ele ter entrado na justiça, lá no STJD, quando eles negaram a posição para o Vasco, era para o Pedrinho ter ido à justiça comum. E o Pedrinho fez todo aquele alarde na internet, depois não fez mais nada. Teve a chance de contratar zagueiro e não contratou zagueiro. Aí agora a gente viu, o Vasco jogou 6h30 da tarde no sábado, um dilúvio caindo, o campo pesadíssimo, fomos eliminados dentro de São Januário, porque não tinha zagueiro, e a CBF manipulou do jeito que quis ou não quis
a decisão de semifinal. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu fico por aqui, um casaca no coração de cada um. Nesse domingão eu broto para dar um panorama geral do Vasco, trazer até outras notícias aí. E tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vasco ainda de sempre, valeu e tamo junto, Vasco!